O presidente do seu partido, o PDT, Carlos Lupe, disse recentemente que um modelo interessante de regulação da mídia acontece nos Estados Unidos, onde são proibidas redes nacionais de comunicação. A intenção é proteger a cultura regional e evitar o que, por exemplo, acontece no Brasil, que são os monopólios. Ninguém pode acusar os Estados Unidos de comunistas ou de bolivarianos, porque no Brasil o tema regulação da mídia causa pânico e acaba sendo classificado como uma tentativa de censura. Isso é um jogo de poder, né? O poder monopolista quer permanecer monopolista. Isso não deve nos assustar. E isso é um assunto que, não tendo a centralidade, por exemplo, de uma plataforma de candidato a presidente da República, deve ser um assunto discutido sem peias, né, pelo órgão competente, que são a sociedade civil e sua representação no Congresso Nacional. Mas seria muito prudente para o Brasil que a gente, gradualmente que fosse, começasse a expandir o espaço de veiculação para as mídias regionais, de maneira a estimular a produção regional, a estética regional, os sotaques regionais e o mercado publicitário regional também. O saudoso Leonel Brizola, fundador do seu partido, travou muitos embates contra a Rede Globo, a quem chamava de câncer do Brasil. Lula também se diz vítima de um grande complô da mídia. Como será sua relação com a grande mídia caso seja eleito presidente? Eu tenho muita experiência, né? E eu não alimento ilusões. E eu sei que a Globo tem um poder absolutamente extraordinário, eu não tenho nenhuma vontade de cutucar esse poder de graça. Agora, eu, sendo presidente da República, farei como sempre fiz. Eu tenho autoridade e eu sei bastante bem como me relacionar. Primeiro, eu me comporto, que é para não ter medo de crítica. Eu respeito muito a crítica e dou muito valor à crítica, portanto, porque me comporto, eu não tenho medo, né, de qualquer tipo de crítica, e qualquer tipo de crítica que extrapole o razoável, eu também sou capaz de processar e de me defender a minha honra, como sempre fiz ao longo de 38 anos de vida pública limpa, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Mas a outra fórmula é você diversificar os meios de formação de opinião e de produção cultural. Estimular, financiar, credenciar, estimular a criação de cooperativas de jornalistas, de cooperativas de produtores culturais regionalmente distribuídos. Há já uma imensa mídia regional cuja verba publicitária do governo federal também pode estimular muito, de maneira que o melhor controle da mídia, na minha opinião, é o controle remoto. Você estimulando a produção alternativa, a população vai optar por aquilo que ela prefere. Há muita gente comemorando a prisão e condenação do ex-presidente Lula por considerá-lo, abre aspas, o maior ladrão do Brasil, fecha aspas. Por outro lado, também há muitas pessoas questionando o processo de Lula porque ele teria sido de um juízo visivelmente político. Alegam falta de provas, rito processual acelerado e sua consequente prisão sem terem sido esgotados os prazos recursais. O senhor tem evitado se posicionar sobre essa polarização que tomou conta do Brasil. Qual a sua opinião sobre a prisão de Lula? Veja, primeiro, uma coisa muito ruim. Eu fico muito triste e fico mais triste ainda quando eu vejo brasileiros soltando foguete, comemorando a prisão de um ex-líder da nação, quem quer que seja ele, né? Seja porque projetou com grande dignidade a representação do Brasil no estrangeiro, seja porque internamente é amado por milhões de pessoas, se não a ele, as pessoas que o amam merecem um respeito e elas são aos milhões. E não é, senão mórbido, você comemorar a prisão, seja de quem for. Na minha opinião, isso é uma coisa que explica esse momento doentio de ódio, de paixões, de ódios que estão dilacerando a própria unidade do tecido nacional brasileiro, e eu me preocupo muito com isso no seu desdobramento e vou atuar quanto puder para que a gente restaure um pouco de equilíbrio e faça do diálogo entre os diferentes a ferramenta de acharmos o nosso caminho nacional. Entretanto, ao contrário do que o amigo falou, eu não deixei de me posicionar em nenhum momento. Eu fiquei vigiando, não é, o processo todo, porque eu acredito, como velho professor de direito, que quem determina culpa numa democracia, no Estado de Direito democrático, não são os políticos, não somos nós políticos, é o judiciário. E o judiciário é organizado numa hierarquia justamente para eliminar qualquer dúvida sobre a correção da decisão A ou B. Por isso que nenhuma decisão individual vale até que os recursos se exauram.
E no caso do Lula, ele está no 2º grau de jurisdição, de 4 graus de jurisdição aos quais ele tem direito. Portanto, é exótica a prisão antes que se exauram os recursos. Se for verdade, o que está escrito na Constituição brasileira, que é de uma transparência cristalina. Está escrito na Constituição brasileira, e não vale para o Lula, vale para todos os brasileiros, de que todos somos presumidos inocentes até que a nossa prova se prove em trânsito em julgado. E logo embaixo a própria lei diz o que é o trânsito em julgado. Diz que se considera trânsito em julgado aquele feito sobre o qual não possa mais prosperar nenhum recurso. Ora, se o Lula tem direito a 2 recursos ainda, ao STJ e ao próprio Supremo Tribunal Federal, como antecipar a pena? Toda essa minha opinião já foi dada claramente como velho professor de direito. Eu não quero entrar nessa futrica, nesses ódios. Eu não estou me preparando para governar o Brasil e eu quero unir a nação brasileira para que a gente volte a produzir, a trabalhar, a enfrentar a violência, a educar nossos filhos e poder andar na rua em paz sem ser violentado pela banalização da violência no país. Eu quero que as pessoas, quando procurarem a saúde pública, possam voltar para casa com o remédio, com a guia do exame, que é uma coisa que eu sei fazer e no Ceará nós conseguimos fazer, e eu quero fazer para o Brasil inteiro. Mas o que está errado no Brasil é existir 4 graus de jurisdição para crime comum. Isso o mundo moderno não tem. No mundo moderno, só 2 graus de jurisdição. Portanto, corrigir esse absurdo itinerário de incidentes processuais que acaba pelas demoras intoleráveis, significando impunidade, é o que nós precisamos fazer. O impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff e as situações ligadas ao ex-presidente Lula indicam que o Brasil estaria vivendo um estado de exceção do direito? Sem dúvida, nesse aspecto nós estamos a um golpe ao modo moderno, se eu posso dizer assim, de ser. No passado havia a truculência da ruptura pura e simplesmente pelo poder das armas, das Forças Armadas. E isso infernizou a América Latina toda, menos a Venezuela. Agora, o golpe é com componente de propaganda, mas se usa o pretexto, não é, do itinerário do Congresso Nacional. Mas no presidencialismo, a única coisa que pode afastar um presidente, tirante a renúncia e a morte, é o impedimento feito por uma acusação de crime de responsabilidade dolosamente cometido pelo titular do Executivo. Significa um crime produzido de propósito pelo Executivo. Mau governo, governo ruim, governo desastrado, você pode fazer a opinião que quiser e pressionar para mudar, mas isso não significa o cometimento de um crime de caso pensado a justificar o afastamento. E isso foi o que aconteceu no Brasil com a presidenta Dilma. Fazia um mau governo, indefensável governo, desconstituiu-se no meio do povo e permitiu, por impopularidade, que os canalhas, né, liderados pelo senhor Michel Temer, pelo senhor Eduardo Cunha, pelo senhor Gedel Lima, que é essa quadrilha que hoje está todo mundo vendo quem é, né, assaltassem o poder nacional. Se o senhor conseguir a tarefa de aglutinar partidos de centro-direita, centro e as esquerdas, apontar nas pesquisas como favorito e se tornar uma ameaça às chamadas elites, o senhor acredita que ocorrerão eleições no Brasil? Haverá eleições, mas eu serei, como sou, o cabra marcado para morrer, né? Porque eu sei as coisas. Eu fui ministro da Fazenda, eu fui governador, eu fui prefeito de capital, eu estudo profundamente, eu ando fora, eu não sou vítima da lavagem cerebral que a propaganda aqui faz, e eu conheço, vamos dizer, organicamente, o que é que está acontecendo no Brasil. E eles sabem que vão ter que se esforçar. E como não dá para me chamar de corrupto, não dá para me chamar de incompetente, vão inventar o diabo, provocação, acusar-me de ser um cara destemperado, um cara de pavio curto e tal. E eu sou mesmo um cara, não é de pavio curto, o meu pavio até é muito longo, mas eu sou indignado, não é, com o fato de que, vamos repetir o número, 64.700 irmãos nossos, seres vivos, de carne e osso, que tem mãe, que tem pai, que tem marido, que tem filho, que tem mulher, foram assassinados no nosso país. Como ficar frio diante disso? Como ficar frio diante do fato que tem 13 milhões e 100 mil compatriotas nossos que acordaram hoje de manhã, estão aí pulando a catraca dos ônibus, porque com a concordância do
do trocador, porque não tem um centavo para pagar a passagem, atrás de um emprego, batendo de porta em porta, e vão voltar no fim da tarde para casa, humilhado, com o filho doente, precisando de um remédio, a televisão queimada, precisando trocar, com a prestação vencida, com o nome sujo no SPC, e a gente vai ficar gelado diante disso? Só se eu fosse outra pessoa. Eu quero servir ao Brasil pelas suas maiorias. E sei que as maiorias precisam que o país volte a produzir para que elas possam ter oportunidade. O assunto mais comentado hoje no Twitter e em várias redes sociais foi a cena entre o senhor e um youtuber ligado ao Movimento Brasil Livre em Porto Alegre. O senhor, segundo o rapaz, teria dado uma pedalada nele após ser provocado. Faltou aí autocontrole? Vai só ver o filme. Mesmo editado, manipulado, aceleraram, não sei o que e tal, não aconteceu nada disso. Eu sou tão grandão que se eu desse alguma vez um tapa em alguém, essa pessoa cai. No mínimo fica uma marquinha. E ele simplesmente está atrás dos minutinhos de fama dele, dos segundinhos de fama dele, e isso está pesteando o Brasil. Garotos à toa, pagos muitas vezes por candidatos ou por capital estrangeiro, que é mais grave, que vão provocar e tal. Eu sou uma pessoa que ando sem segurança, sem aparato, não ando de jatinho, ando em horário normal de avião, então eu estou um pouco mais exposto do que os outros, mas eu não gostaria de mudar, né? Então, evidentemente que eu também sei que a minha responsabilidade está crescendo muito. E eu não sei, está todo mundo querendo que eu ande agora com segurança, etc. Mas eu vou esticar a corda até onde der, pedindo compreensão das pessoas que aqui e ali, eventualmente, vai haver uma provocação. Uma outra pré-candidata à presidência, Manuela Dávila, também foi provocada ontem em Curitiba, bem em frente à sede da PF, por um eleitor de Bolsonaro que é policial civil. Pois é, um meganha que é encarregado de proteger a lei, foi insultar uma deputada, mulher, e depois comisioou-se dentro da sede da Polícia Federal. Eu quero ser presidente da República para botar ordem nessa baderna, nessa anarquia que está acontecendo no Brasil também. Ao que tudo indica, essa será uma eleição recheada de provocações, que muitas vezes descontextualizam falas e provocam cenas para causar cliques na internet. Como administrar essas agressões e como os eleitores conseguirão distinguir o que é verdade e o que é mentira sobre a personalidade dos candidatos? Repare, democracia não é um regime de concessão que alguém resolve as coisas por nós. Democracia é um regime de conquista. E nós precisamos prestar atenção, porque é o destino da nossa sociedade. Por mais que alguém imagine que não precisa de política, o preço da passagem de ônibus quem decide é a política, o preço do feijão é a política que decide, o nível de segurança pública é a política que mal decide ou bem decide, a saúde que funciona ou que não funciona é a política que decide, de maneira que a gente precisa ajudar o nosso povo, com toda a razão que ele tem de ter nojo da política, que fora da política não tem saída para nada. E aí é preciso se proteger, olhar quem é o cara, de onde ele veio, se aquela mentira guarda coerência, perguntar para pessoas confiáveis. Não ir de pato na primeira enganação, porque vai ser o paraíso com a internet, vai ser o paraíso da mistificação, da mentira, que eles chamam agora de fake news, da boataria. E isso é um sinal dos tempos. Agora mesmo o grande escândalo nos Estados Unidos e na Europa é que o tal Facebook invadiu a privacidade das pessoas, 87 milhões de pessoas no Brasil, invadiram as preferências das pessoas e venderam, entregaram, ou foi roubado, ninguém sabe ainda que estão apurando, para uma empresa de marketing político que fez a campanha do Trump e que fez a campanha para separar a Inglaterra da Europa. Ou seja, são coisas gravíssimas que podem alterar o destino do planeta, que podem deflagrar questões muito graves, e a gente só tem um jeito de se precaver disso, como a gente diz lá no interior do Ceará, tomando tenência, não se fazendo de pato para ser enganado, né, pela internet e pelos manipuladores. O senhor tem tocado no assunto violência com bastante veemência, e violência e drogas estão ligados. Qual a sua opinião sobre a atual política de combate às drogas no Brasil? Nós estamos imitando a tal guerra às drogas que foi deflagrada nos Estados Unidos. E essa é uma guerra perdida, tanto lá como cá. Tanto que lá eles já abandonaram, por regra, esta ideia e estão experimentando outras inovações institucionais. A talvez mais interessante inovação institucional, porque tangencia esse complexo debate de descriminalizar ou não descriminalizar, que é uma coisa muito complexa, não é fácil a gente resolver isso, mas foi Portugal. Eu estou estudando esses assuntos e Portugal o que é que fez? Ao invés de criminalizar ou descriminalizar, Portugal regulamentou quais eram as quantidades de droga, especificamente com especialistas,
necessárias e suficientes para um dependente químico usar por uma semana. Se o cidadão for apreendido na rua pela polícia com essa quantidade de droga, até essa quantidade, ele é paciente. Ele vai para a política de redução de danos e vai ser ajudado a tentar se livrar dessa dependência, que é um flagelo para qualquer pessoa. Se ele tiver, entretanto, quantidades maiores do que isso, aí vira um caso de polícia e ele vai ser segregado e responder aos devidos processos legais. Não sei se essa é a solução, estou estudando, tem um grupo de especialistas me ajudando a pensar nisso, mas eu vou botar a mão no assunto. Se o senhor for eleito, o senhor fará a reforma da Previdência? E se a fizer, qual reforma fará? Boa pergunta, porque a Previdência Social brasileira precisa ser reformada. E é preciso entender por quê. É que quando ela foi organizada, a gente era um país muito jovem. Nós tínhamos 6 pessoas ocupadas para financiar o aposento de um brasileiro que não chegava a 60 anos. Hoje, 35, 40 anos depois, o Brasil tem, por informalidade, pela mecanização, pela automação, pela robótica, e, enfim, pelo desemprego aberto, nós temos 1,5 ou 1,5 trabalhador estatisticamente ocupado para pagar o aposento de um brasileiro cuja expectativa de vida subiu para 73 anos. Essa conta não fecha. Evidentemente que isso não aconteceu do dia para a noite, portanto a Previdência ainda não quebrou. É mentira deles. Por quê? Porque nós fomos criando penduricalho, puxadinho, curativo, então fomos criando contribuição social sobre o LIC, PIS, COFINS, contribuição patronal elevada, contribuição do trabalhador elevada, contribuição governamental, regime de loterias, uma série de pequenas fontes de receita, foram feitas uma cesta, e essa cesta, o ano passado, mais que pagava, ainda sobrava um tantinho. Portanto, ela ia quebrar mesmo, mas não quebrou ainda. O que é que faz o governo do senhor Michel Temer? Manda uma proposta de emenda à Constituição, chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União, e capa 1/3 da receita, 30% de todo o dinheiro que era dos aposentados, para jogar no saco sem fundo dos banqueiros da agiotagem oficial, que leva mais da metade do orçamento brasileiro. Aí se apresentou um déficit gigantesco. Portanto, a gente precisa pôr isso em debate, mas não precisa fazer isso de cima para baixo. E a gente precisa entender que quem pode dar mais tem que dar mais. E quem não pode dar, como é o nosso povo trabalhador, não pode se exigir mais dele. Você cobrar de um professor que ele dê 49 anos de aulas para merecer a aposentadoria integral é uma selvageria que não há precedente no mundo. Você cobrar de um policial que ele dê 49 anos de trabalho na rua, enfrentando bandido, correndo risco de vida diariamente, para merecer a aposentadoria integral, é uma selvageria que não existe em nenhum lugar do mundo. Você impor um carvoeiro de Criciúma, um trabalhador rural do semiárido do Nordeste, a um trabalhador do fundão da Amazônia com 5, 6 malárias, que é uma epidemia crônica que há na Amazônia brasileira, a mesma idade mínima para se aposentar de uma pessoa que vive de trabalho intelectual no ar-condicionado da Avenida Paulista ou da Praia de Fortaleza, também não é razoável. Portanto, fazer a reforma, sim, porém vai ser uma reforma discutida durante 6 meses, todo mundo que puder vai dar seu palpite, vai trazer sua contribuição e vai ser presidida pelo princípio da justiça. Quem pode mais vai se sacrificar mais, quem pode menos vai se sacrificar menos e o povão não vai se sacrificar mais porque já está sacrificado para além da conta.